Mandei para o Face. Foi. Vamos ver, o meu aqui ainda não apareceu. E no meu também. Não, refresh aqui. Tá rodando, Fred. Tá rodando? Tá, perfeito. Bom, vamos... Então, começando aqui a transmissão. A gente vai aguardar alguns minutinhos aqui, 1 ou 2 minutos para a gente começar a ter os acessos aqui pelo Facebook. Nós já estamos ao vivo aqui para todo o Brasil, todo mundo aí pela internet, pela página da Unlab, An Innovation Lab, no Facebook. Vamos só aguardar um pouquinho o pessoal começando a entrar ali. Em breve a gente começa os trabalhos aí. Já estamos aumentando os acessos ali no Facebook. Todo mundo ouvindo bem aí? Tá. Ok. Manda bala. Joia, vamos lá. Bom, queria começar então dando uma boa noite a todos, né? Agradecendo aí a nossa audiência, primeiramente. Estamos retomando aqui os trabalhos com esse webinar aí que para nós é muito especial. A gente trabalhou semana passada com enfoque nos conselheiros das empresas e agora estamos trazendo 2 CEOs aqui, o Fábio e o Leandro, para a gente conversar um pouquinho sobre esse momento diferente aí da nossa história mundial, vamos dizer assim, um momento bastante delicado aí, e a gente vai trazer um pouquinho da visão de 2 negócios bem distintos aí, né, do mercado de varejo com o Fábio e um pouco também do mercado imobiliário com toda a experiência do Leandro aí, do Leandro à frente da Melanie Kiwi. Então eu queria começar então dando boa noite para os nossos panelistas, agradecendo aí por eles pela agenda, pelo tempo. Me chamo Frederico Mendes, sou um dos sócios aqui da Unlab. A Unlab é uma empresa que trabalha com soluções para inovação corporativa, né? Nós estamos aqui também, junto comigo aqui, os meus sócios, o Leonardo Comparse e o Bruno Dornelles. E também queria agradecer aqui a nossa presença da nossa mediadora aqui, direto de Londres, aqui, a Fernanda Zaffari, né? E também já falar um pouquinho aqui da parceria que nós temos, né, a Red Band, e também a CDL Porto Alegre, que vem nos apoiando aí desde o início dessa nossa iniciativa de trazer um pouco desse compartilhamento do que as empresas estão fazendo, né? Então a gente já trabalhou aí durante os webinars em diversos segmentos, né? Tivemos com o pessoal do agronegócio, da indústria, teve um dos webinars que foi só varejo, e hoje a gente está trazendo aqui esse enfoque dessa conversa de CEOs, né? que é o tema desse próximo webinar. Então, eu queria dizer que é uma honra muito grande estar compartilhando aqui com os painelistas e com a nossa mediadora. Esse é um painel muito especial para nós da Unlab. A gente agradece aqui de coração para o Fábio, para o Leandro e pela participação da Fernanda também, por estar doando seu tempo aí em benefício dessa agenda, dessa causa que a gente também, a Unlab, como empresa, está buscando, que é aqui trazer as lideranças, os guias, né, para que todos os empreendedores possam assisti-los e se embasarem no que eles vêm fazendo para tomarem suas atitudes dentro das suas empresas. Então tem sido muito legal para nós essa troca. Eu acho que a gente está conseguindo aí ajudar a conectar as pessoas, temos tido feedbacks muito bacanas. E hoje, como eu já falei, é uma conversa interessante porque a gente traz 2 segmentos bastante importantes aí para o PIB brasileiro, que é o segmento de varejo, né, e com uma grande varejista como a Renner. E também, ao mesmo tempo, levamos a base da pirâmide ali, que eu acho que é a construção civil, né, e toda a parte do mercado imobiliário que movimenta uma grande parte do PIB também. Então, vai ser legal ouvir assim 2 cadeias completamente diferentes, mas que são super importantes, né? O tema que a gente aborda são os desafios do Covid, né, e o que as empresas, os empresários, os empreendedores estão fazendo nesse momento. Então, antes da gente começar, tá, eu queria trazer aqui o Léo para apresentar uma campanha da CDL Porto Alegre que a gente está ajudando na divulgação. Léo, por favor.
o espacinho que a gente quer dedicar aqui para a CDL Porto Alegre, eles estão com a CDL Porto Alegre e a rede de parceiros deles lançou um projeto chamado Vamos em Frente, que é uma iniciativa que envolve mais de 60 entidades representativas do varejo e do comércio aqui no estado do Rio Grande do Sul, com o objetivo de angariar recursos financeiros em doações para a compra de kits de alimentação, higiene e limpeza, além de kits com máscaras reutilizáveis. A CDL Porto Alegre reuniu essas 60 entidades e disponibiliza, então, o site www.vamosemfrenters, tudo junto, .com.br para essas doações. Se o doador quiser, pode indicar qual é a cidade que a doação deve ser encaminhada e com apoio da entidade representativa de cada região serão indicadas também as instituições que vão receber essas doações. Então, essa é a mensagem, vamos enfrentar juntos essa Covid-19 e faça a sua doação através do www.vamosemfrenters.com.br. Vai lá, Bruno. Isso aí. Bom, então agora dando um pouco mais de prosseguimento nesse nosso evento de hoje, agradeço também aos painelistas, a Fernanda pela disponibilidade. Essa crise que a gente está vivendo, ela desencadeou um problema global. Então as cadeias que são interligadas, elas geraram um impacto em todos os negócios ao redor de todo mundo. E nós da Enlab, através de tudo isso que estava acontecendo, pensamos como que a gente vai levar algo para os empreendedores, os empresários, nesse momento tão difícil. Então, a ideia que a gente teve foi juntar alguns segmentos, assim como o Fred já falou, e trazer líderes de mercado, onde esses possam passar as suas boas práticas, o que estão fazendo, insights, e que assim possa ajudar. Então, o nosso objetivo maior nesse momento, ele é de ajuda e nada mais gratificante do que ter dois líderes aqui com a gente para que outros empreendedores possam aprender, usar no seu dia a dia e que possam sair o mais rápido possível dessa crise. Excelente, Bruno. Muito obrigado. Bom, pessoal, dando início aos trabalhos, então, vou passar para uma breve apresentação aqui dos nossos convidados. Então, o Leandro Melnick, ele é CEO da Melnick Even. A Melnick atua na construção civil através de empreendimentos comerciais e residenciais. Tem cerca de 700 colaboradores diretos e 3.000 prestadores de serviços nos canteiros de obra. A data de fundação, 1970, completando 50 anos neste ano. O Fábio Fátio, ele é CEO nas lojas Renner. A lojas Renner S.A. é a maior varejista de moda do Brasil. A companhia, constituída em 1965, foi a primeira corporação brasileira com 100% das ações negociadas em bolsa. Está listada no Novo Mercado, grau mais elevado dentre os níveis diferenciais de governança corporativa da B3. O Grupo Renner conta com mais de 23.000 colaboradores e hoje são cerca de 604 lojas no Brasil, Uruguai e Argentina. Também fazem parte do grupo as marcas Camicado, Yukon, Ashua e Realize. Né? Para fazer a nossa mediação, com a colaboração da Band aqui também, a nossa convidada Fernanda Zaffari. Ela é jornalista com mais de 20 anos de experiência, é mestre em comunicação pela Universidade de Londres e correspondente internacional da Rede Bandeirantes no Reino Unido. É colunista da TV Bandeirantes, Band News TV e Rádio Band News FM. Vive há 6 anos em Londres. Fernanda tem destaque em coberturas internacionais, como Copas do Mundo, premiação do Oscar e eleições na Europa. Só coisa boa aqui, Fernanda. Mas, bom, dito isso, então, pessoal, eu queria abrir o debate aqui, a conversa, né, com uma primeira pergunta um pouco mais ampla para a gente conversar um pouquinho, mas, assim, pegando um pouco, assim, imaginando o que vocês viveram aí na prática, né, que eu acho que é o conceito que a gente quer trazer aqui. O Fábio, lá pela Renner, se deparando aí com o fechamento de quase todas as lojas, os shopping centers fechados, e a Renner, eu acho que fechou. A gente estava até conversando antes de iniciar a live, quando é que as coisas iam começar a reabrir, enfim. E ele mencionou que não tinha ainda reaberto nenhuma loja. E o Leandro, né, trazendo um pouco
dessa dificuldade, principalmente aqui em Porto Alegre. Eu sei que foi bem difícil, que o prefeito, enfim, encerrou todas as operações de construção, e hoje até tem uma notícia que a gente estava conversando que é uma possibilidade de reabertura em breve aí já da parte da construção, que é super importante. Então eu abro com uma primeira pergunta que vai para vocês dois, né? O que vocês veem como ponto mais importante, né, daqui para frente nas empresas nesse período pós-crise, pós-Covid-19, né? Vou começar com o Fábio e já passo a palavra para a Fernanda conduzir, que ela conduz melhor que ela. Bom, boa noite a todos, né? Frederico, Leonardo, Bruno, Fernanda, Leandro, né? E a todos que estão nos ouvindo aí. Acho que o mais importante, né, a gente manter as nossas convicções como empresa, né, entender que tudo que a gente acredita, né, o propósito que a gente tem como empresa, né, por que a empresa existe, para que ela está ali, ela está atendendo necessidades humanas, né, necessidades da sociedade. Então, que esse propósito seja muito claro para todos, qual é o propósito da sua empresa, né, qual é o diferencial da sua empresa, qual é a proposta de valor da sua empresa, porque nessas horas de crise, né, os propósitos, os princípios, os valores, a cultura são mais testados do que nunca, né? Então, a gente tem uma crença muito forte que isso vale sempre e na crise vale mais do que nunca, né? Então, esse teste, né, de princípios e valores, ele é mais drástico agora, né? A gente passa por situações muito estressantes, todos nós, né? É uma crise, eu acho que sem precedentes. A gente já viveu várias crises, mas como essa, ninguém viveu, né? Eu tenho falado, o Fred falou dos conselheiros da semana passada, né? Eu assisti também, conheço alguns, né, deles, o próprio Galó que estava aí, a gente tem um contato super próximo, né? 27, 28 anos como executivo do grupo, dos quais 21 eu fiz parte, né? Eu estou há 21 anos na empresa e continua sendo nosso presidente do conselho. E mesmo ele, qualquer outro que a gente tem conversado, acho que crise como essa a gente não viveu, né? E principalmente nesse aspecto que ela ataca a saúde e ataca a economia, né? Então é uma coisa sem precedentes. Por isso, acho que a gente está sendo, todos nós estamos sendo mais testados do que nunca, e como empresas, né, como executivos, como donos de empresas, de pequenas, médias e grandes, acho que é agora que a gente testa as nossas convicções. Então, é muito forte a questão de se ater realmente às suas crenças, princípios, valores e proposta de valor e inovar, né? Ver a inovação, como é que a gente consegue ganhar produtividade, fazer mais com menos. Não tem resposta fácil, né? Porque às vezes a gente pensa, puxa, mas se fosse como era antes, eu quero voltar ao que era. Não dá para voltar ao que era num momento que não é o que era, né? A gente vai ter que pensar diferente, né? Como é que a gente garante a segurança das pessoas e, ao mesmo tempo, garante, né, a ativação da economia, garante a preservação da empresa, garante a preservação dos empregos. Eu fico muito incomodado, às vezes, que eu vejo algumas discussões polarizadas de a gente olha para a saúde ou olha para a economia, né? E a gente lá na Renner, a gente não olha para a saúde ou para a economia, a gente olha para a saúde e para a economia, né? Não existe ou nessa questão, existe e. A gente tem que coordenar as nossas ações para, sim, preservar a saúde, né? Prioridade, a gente colocar toda a equipe, toda a comunidade em segurança, mas também preservar a economia, né? Mas também preservar os empregos, as empresas. E às vezes é impossível. Não, não é impossível, né? Existem várias formas de fazer. Não é fácil. Acho que o grande ponto, assim, não é fácil. Sei que para alguns é mais difícil ainda do que para outros, né? E não vai ser fácil para ninguém. Mas aí que a gente vai testar as convicções, aí vai exigir muito sacrifício de todos, né? E não é fácil, mas é possível, né? E acho que uma coisa que é importante também é que ela vai passar, né? Acho que vai ter um pico, pode passar, pode ter rebotes, pode piorar de novo, mas ela não vai se estender para sempre, né? E quando ela passar, acho que a gente fica com muitos legados do que a gente fez durante essa crise, né? E aí a gente tem que ter certeza que a gente fez o máximo possível. Acho que cada empresa, cada empresário sabe onde aperta o seu calo, sabe, né, onde dói mais, mas se atendo às suas convicções, né, tendo certeza que fez
o máximo que podia sempre. E a gente, às vezes, descobre nesses momentos que a gente pode muito mais do que a gente não imaginava, né? A gente tem uma frase lá na Renner que a gente diz: não sabendo o que é impossível, a gente vai lá e faz, né? E a gente está descobrindo muita coisa que a gente achava impossível que a gente está conseguindo fazer agora, né? Depois eu vou deixar o Leandro falar aqui, senão tomar muito tempo, mas depois ao longo a gente pode até entrar por isso, dar alguns exemplos aí. Só um adendo aqui, eu sou fã dessa frase aí que você falou agora, e para mim é lema de vida essa frase aí. Não sabendo que era possível, foi lá e fez. Muito legal, obrigado. Leandro, o que tu nos conta aí? Bom, então, primeiro, obrigado aí, Frederico, pelo convite. Boa noite a todos. É um prazer aí dividir com o Fábio, né, que lidera uma empresa, acho que é um orgulho brasileiro e principalmente um orgulho nosso gaúcho, né, de ter uma empresa de tanto sucesso, com a história tão bonita como a da Renner. Eu acho que esse momento de crise, ele testa, né, nossos conceitos básicos, mas principalmente o planejamento estratégico das empresas. O Brasil, ele é um país muito volátil, né? A gente fala que cada crise é uma, e essa crise realmente está cheia de particularidades, mas eu vi um raciocínio que as crises, elas não são iguais, mas elas são muito semelhantes. A crise que começou lá com as Torres Gêmeas, ela foi uma crise única. A crise de 2008 foi uma crise única. De 29 também ela foi única. E quando a gente está vivendo a crise, a gente tem essa sensação que é mais grave, é única e que o mundo às vezes vai acabar. E elas são semelhantes porque o mundo nunca acaba, né? Ele sofre e ele se reconstrói. E o planejamento estratégico de uma empresa no Brasil e do nosso setor, que é um setor de capital intensivo, ele tem que ser feito para blindar de crises, porque elas acontecem. Às vezes elas são previsíveis, como aquela de 2015, 2016, estavam dando sinais. Às vezes são crises imprevisíveis, como essa, ou como o atentado das Torres Gêmeas. Mas as crises acontecem no mundo, as previsíveis e as imprevisíveis. Então, não adianta a gente se queixar muitas vezes que, devido à crise, eu tive um problema que a minha empresa foi ruptura. A gente vai ter problema, mas a empresa não pode ir ruptura, porque as crises existem. Então, os planejamentos estratégicos, eles têm que ser feitos para dar condições às companhias a superar as crises. E quando elas vêm, a gente testa a robustez deles. Eu estou com a oportunidade de estar na frente de duas empresas, né? Tu falaste da Melnick e Iven. Eu também sou CEO da Iven, que é uma empresa de capital aberto, listada em São Paulo. E a Melnick Iven tem quase 50 anos e já, então, passou por muitas dessas crises. E a gente está hoje num momento bastante, obviamente, apreensivo, porque é uma crise séria, com uma dimensão de fatores não usuais, como a saúde e a vida. Então, quando se põe a saúde e a vida no plano de qualquer outra situação, nada é relevante, porque a saúde e a vida a gente aprende e sabe desde que nasceu que é o item mais importante do nosso dia a dia. Mas para uma empresa, a vida da empresa, ela está muito relacionada no nosso setor também com ter um fluxo de caixa, ter um baixo endividamento, não às vezes se aventurar demais num momento de oportunidade, porque o Brasil ele vem nesses ciclos e quando vem a oportunidade é muito boa, e às vezes as empresas se expõem demais e elas se pegam num momento desprevenido. Então, um ponto importante para nós é realmente testar o planejamento estratégico da empresa, que é de longo prazo e é de muito conservadorismo nesse aspecto do caixa, da robustez econômica, de não, às vezes, se expor demais em momentos positivos, porque tem que estar preparado para essa crise. A crise, eu acho que também deixa oportunidades, né? Sempre. Não é um jargão por acaso, é porque é verdade. E essas oportunidades, elas às vezes são grandes, elas às vezes são pequenas. Por exemplo, especificamente no segmento, ela pode estar no nosso, na questão fundiária de terrenos, enfim, e ela está muito focada, eu acho que esta crise, na questão da produtividade interna das empresas, ela ela nos obrigou a sair completamente da zona comum de trabalho, não tirou as empresas, de forma geral, do trabalho, mas passou o trabalho para casa, de forma bastante rápida. E a gente está aprendendo muito. E talvez a gente nunca ia fazer isso se não fosse obrigados a fazer, e está deixando uma série de aprendizados, de oportunidade bem interessantes. E também eu acho que está forçando, como falava o Fábio antes, as questões de
filantropia, de ajuda, de contribuição, né? Eu vejo uma quantidade de empresas, cada um do seu jeito, depois a gente pode falar um pouco disso, tentando ajudar, tentando entender que a crise é geral e de todos, e todos têm que ajudar. E, por fim, uma coisa que também eu acho que é importante para o futuro, e aí não é das empresas, mas também ela está testando o Brasil politicamente, né? na sua maturidade da democracia, né? Que tanto às vezes a gente ouviu falar, e é um teste, né? Assim como é para uma empresa, para uma pessoa, é para uma instituição. O Brasil, a maturidade do país, da democracia do país está sendo testada. E os agentes estão funcionando de uma forma não convencional. Então, acho que essa crise nos oportuniza um monte de coisa, inclusive a maturidade das instituições. Então, acho que ela deixa aprendizados, acredito que ela vai passar o quanto antes. A gente fala durante nosso bate-papo. Agradecer o convite, dar boa noite para todo mundo, agradecer lá pela iniciativa, pela parceria também e pelos nossos convidados qualificadíssimos e líderes nos seus setores e referência também. Eu acho que podem inspirar aí muita gente que está nos acompanhando. Aliás, tem muita gente nos acompanhando no Facebook já, Caroline Giron, Renato Mesquita, o Norton Secchini, Donário de Almeida, olha, tem um monte de gente de Londres também, ó. Mônica Almeida, Marta Chagas, bastante gente aqui nos acompanhando e vão participar com a gente também nesse bate-papo. Eu vou começar já com uma provocação um pouco, porque eu acho que para líderes empresariais sempre é bom a gente pegar num lado pessoal, assim, né? Eles não estão tão acostumados a falar. E essa é uma crise que tem... Eu me fascino muito pelas lideranças e pelas lideranças políticas. Eu acho que está colocando em xeque todos esses homens públicos num momento de muita pressão, né? No momento uma cobrança até de maneiras de se comunicar. E no momento que o principal país do mundo, que é os Estados Unidos, né, o maior poder econômico aí, se retira de querer ser esse protagonista, esse líder mundial, né, pensando mais no seu terreno e não nessa liderança global. Vocês são líderes nos setores de vocês, né? Mas vocês são CEOs, e esse é o nosso tema, nas empresas de vocês. Eu quero saber, vou começar com o Fábio, tá, Fábio? Quero saber como é que você quer ser lembrado, que tipo de líder você quer ser lembrado nesse momento. O cara que mostrou uma fragilidade numa hora do não sabia, que dividiu uma angústia com a sua equipe, que liderou de uma maneira para ter uma iniciativa mais solidária. Como é que é esse Fábio líder nesse momento agora de tanta pressão? Fernanda, na verdade, sim, acho que é um momento que eu não sei, por mais que a gente seja líder de empresas, né, eu não vejo como um momento que uma pessoa consegue enfrentar sozinha, né? Acho que nenhum líder, eu pelo menos não enfrento sozinho e nem tenho essa pretensão. Então, quem está enfrentando isso na nossa empresa ali, esse momento, é um time bastante grande, né? A gente tem mais de 23 mil colaboradores, mas a gente tem um grupo ali de 105 principais executivos que são sócios da empresa, né, praticamente. Lógico que a gente tem 80 mil acionistas, mas tem 105 que têm sua remuneração atrelada também a ações da empresa, que tem uma responsabilidade muito grande nisso. E temos um grupo de 35 principais executivos que a gente tem um comitê diário, né, desde o início da crise, com todos os 35, em alguns momentos com 110, eu estava com eles hoje à tarde, com 110, né, um pouquinho antes de entrar aqui, acabei de sair de uma reunião com eles, e que a gente está decidindo tudo isso juntos, né? Lógico que se não há algum consenso, a minha responsabilidade é a tomada de decisão, assim como é do Leandro no caso dele, de outros colegas, mas a gente tem conseguido debater bastante, enxergar contrapontos, pontos de vista distintos, que até são muito importantes, ao contrário do que se pensa, né? Porque é por um lado ou é por outro, né? Se a gente consegue ouvir os dois lados, a gente chega numa solução que provavelmente não é nenhuma das duas, né? A gente tem construído as nossas melhores soluções, principalmente no debate de ideias, trazendo pessoas com competências diferentes, com visões distintas, debatendo, discutindo, e a gente tem chegado em todas as decisões, né, em consenso, em conjunto,
porque a gente sempre questiona, né, quais são os nossos objetivos, quais são as nossas prioridades, né, e se a gente está atacando realmente, indo em direção aos nossos objetivos, às nossas prioridades. Os objetivos, como eu falei no começo, preservar a segurança, a saúde, as vidas da equipe, dos clientes, da comunidade, preservar os empregos, preservar a empresa para preservar os empregos e para preservar a cadeia. E, se possível, sempre que possível, poder ajudar também quem está na linha de frente, que são os hospitais, né, os médicos, enfermeiros, e auxiliar quem é mais frágil nesse momento, as comunidades carentes, e ajudar empresas que também são um pouco menores com o nosso conhecimento e até com outras formas aqui que a gente pode descrever ao longo do tempo. Então, eu quero que a Renner seja lembrada, sim, pelo que ela acredita, pelo que é, pela história que ela tem desde a sua fundação, né? Não é pela minha pessoa, né? A Renner tem uma história maravilhosa desde a sua fundação, né? E sempre teve seus princípios e valores muito sólidos, né? Acho que é mérito do seu AJ Renner na fundação, né? É mérito de todos os que vieram na sequência dele, né? Da família, pois é mérito do Galó, que teve aqui na semana passada também, que ficou muitos anos, e é mérito de todo o time, né? Eu acho que isso que eu quero que a empresa seja sempre lembrada pelo que ela sempre fez e continua fazendo. Acho que está sendo mais testada agora do que nunca. E se isso acontecer, eu acho que eu estou exercendo o meu papel, né? Da gente ter uma consciência muito clara que a gente está aderente, né, a nossos princípios, culturas e valores. A gente vai errar sim algumas vezes, eu não tenho dúvida, nem todas as nossas decisões vão ser perfeitas e acertadas, isso faz parte da vida, mas a gente, estando no rumo certo, estando no caminho certo, se a gente errou em alguma decisão, a gente corrige rápido, né? Eu acho que uma coisa bacana, né? O Leandro falou, aproveitar o gancho dele, sobre o plano estratégico, a estratégia das empresas, né? Nesse momento é muito importante. Eu costumo acreditar também que quanto mais a gente trabalha, mais sorte a gente tem. A gente na Renner trabalha muito, né? A equipe é super engajada, a gente tem um time muito competente, maravilhoso, e acho que por isso a gente teve uma sorte de entrar nesse momento. As nossas estratégias, elas já estavam desenhadas há muito tempo, vêm sendo implementadas há muito tempo, e elas são basicamente no sentido de digitalização, inovação e sustentabilidade. Quando veio essa crise do Covid, na verdade, o que eu entendo é que ela está nos forçando a acelerar a digitalização, a inovação e a sustentabilidade, que é totalmente aderente à nossa estratégia. Então, nesse momento, a gente não teve nem que revisar a estratégia, a gente teve que acelerar a nossa estratégia. A gente está sendo forçado a acelerar o que a gente já tinha desenhado. Então, um pouco de sorte, mas eu acho que vem com muito trabalho que o time fez, né? E o time vem trabalhando muito forte nisso. Quero que a gente realmente seja lembrado que a coerência entre discurso e prática, que a gente fez sempre o máximo que a gente podia, que a gente atravessou como nas crises anteriores, né? Que o Leandro falou, são distintas, tal, mas elas sempre passam, né? Ficam vários aprendizados, né? E eu quero ter certeza que a gente acertou muito mais do que errou, que a gente foi aderente ao que a gente acredita e que a gente conseguiu aprender muito mais e capitalizar esses aprendizados para ser uma empresa ainda melhor do que a gente era antes, passada essa tempestade. Bom esse teu histórico aí da Renner, passando por todas essas lideranças. O Fred está sorrindo ali. O Galó fez sucesso aqui semana passada também nesse seminário. Um pouquinho dessa história eu conheço, um pouquinho. Um pouquinho, né? É bom a gente né, falar. Fred? É bom a gente ter história, origens. Os né? almoços de domingo da família, né? Eu conheci um pouquinho, eu via lá as histórias. Vem desde o seu AJ. É isso aí. Agora eu queria saber do Leandro. Leandro, nesse momento, assim, que tipo, ninguém planeja isso, ninguém pensou que isso ia acontecer dessa maneira, né? Uma crise de saúde que virou uma crise econômica e agora, para resolver a econômica, tem que achar uma vacina, né? Quando é que a gente pensou que isso ia acontecer? É muito diferente, por exemplo, da de 2008, que era uma crise financeira que se resolvia com outras medidas, né? Não tinha que achar uma vacina, né?
Agora, quero saber que estilo de liderança o Leandro está exercendo nesse momento aí de super pressão. Bom, eu acho que tem uma questão que eu inicio, converge com a fala do Fábio, que é que nós somos líderes, né, nas empresas. Hoje as empresas, todas elas apresentam um grupo de liderança, sejam diretores, gerentes, mas eu acho que o líder nesse momento ele tem que usar um pouco também do seu papel individual, e ele é singular, por isso que existe lá um líder e ele tem que estar presente. As pessoas nesse momento ficam inseguras. E o líder, eu acho que ele precisa aparecer, ele precisa conversar com o seu time de forma muito frequente, talvez de forma mais frequente que vinha conversando, não só no núcleo de relacionamento usual dos organogramas da empresa, e sim conversar de uma forma mais ampla, porque todo mundo está prestando atenção no líder com muitas incertezas, né? Se fala hoje em demissões, em congelamento, em férias, em medidas que foram anunciadas aí diversas pelo governo federal, e as pessoas ficam matutando aí dia a dia sobre isso. Então, eu estou sendo um líder presente. A gente está usando a tecnologia, fazendo as lives, as reuniões com 1.000 pessoas, 600 pessoas, funcionando super bem. A gente está se comunicando com muita clareza com todo mundo, com muita transparência. Às vezes a gente gosta e pensa de dar notícia boa, notícia não tão boa deixa mais subentendido. Acho que as pessoas hoje são inteligentes, as pessoas têm muita informação, todo mundo tem muita informação. Então eu estou sendo um líder presente, transparente, se comunicando com o uso das tecnologias com muita frequência, né, nos 3 estados que nós atuamos. Estou tentando mostrar o que é um valor da empresa há bastante tempo, que é o de tentar contribuir com a sociedade. Nós temos, inclusive, em Porto Alegre, uma marca social, que é a I Love Poa, que a gente criou nas praças, depois a gente foi expandindo. Então, nós começamos a pensar como ajudar a sociedade, e aí cada empresa está fazendo um bom trabalho nisso, mas nesse momento marca as pessoas, né? Então, a gente fez uma ação bem interessante. Começou a surgir no mundo inteiro as festas nas sacadas, nas varandas, as pessoas estavam sem ter o que fazer. E aí nós organizamos um empreendimento, no segundo empreendimento, fizemos a semana passada, que a gente chamou da maior do Brasil, talvez seja da cidade ou do mundo. Ô, Leandro, deixa eu te interromper. Oi. Eu vi, cara, e foi muito legal. Klaus e Vanessa, eu botei na TV da sala, tava muito legal, parabéns. Foram, assim, 52 empreendimentos, 30.000 pessoas, clientes nossos, e lançamos uma campanha de doação que nós duplicávamos o capital doado com a ideia de incentivar a filantropia. A gente não está num país filantrópico por natureza, então a gente não queria só doar, a gente queria que as pessoas doassem e doássemos mais. A nível de contribuição na diretoria, a gente estava muito... Acho que todo mundo assim, um pouco insatisfeito com o resultado dos movimentos políticos, mas, por outro lado, entendendo que também é um momento muito grave, muito inesperado. Então, a gente resolveu fazer um projeto de enfrentamento ao coronavírus e entregamos para o governador, que ele está fazendo uso de parte dele. Então, a gente quis não só reclamar, a gente quis mostrar que a empresa tem que fazer o máximo possível para ajudar a sociedade, principalmente uma incorporadora que ela vive de construir a própria cidade, né? Então, ela e a cidade, ela é muito próxima. Então, um líder que pratica os propósitos da empresa, eu estou querendo fazer isso, então se a gente fala bastante internamente de alguns propósitos, eu acho que é o momento de praticar. E, por fim, citando uma coisa que eu falei conceitualmente no início, nosso planejamento estratégico, que a gente fala muito internamente, ele foi desenvolvido numa lógica de crescer por competência, uma lógica da bem compra. A gente não cresce por oportunidade. Ou seja, não tem uma oportunidade imobiliária num estado, no outro estado, a gente vai lá e faz. A gente cresce mais lentamente por competência, porque pode ser até anti-inovador o que eu vou dizer, mas o nosso segmento a gente tem que acertar sempre e errar nunca. É muito caro um erro. Tu errar um empreendimento imobiliário, ele traz um prejuízo que acarreta, às vezes, 10 empreendimentos, porque é um negócio de capital intensivo. E aí nós desenvolvemos uma ideia, né, de crescer por competência, e isso muitas vezes é criticado quando o momento está bom, porque a gente perde oportunidades teóricas, porque a gente só cresce, a gente só faz o que a gente sabe fazer. A gente está em Porto Alegre, alto padrão, médio alto padrão, São Paulo, e agora, quando as crises elas aparecem, ela acaba testando esse planejamento,
Então, eu também deixo isso muito claro para a empresa, porque eu faço questão que as pessoas entendam do negócio. Entender do negócio é entender do planejamento estratégico, não somente da sua ação, da sua atitude, porque entendendo do negócio, a gente vai criar novos líderes, né? Líderes que entendam do negócio, que sabem o que estão fazendo. Então, eu estou batendo muito nesses 3 itens. É uma liderança transparente, praticar o propósito da empresa e explicar bastante planejamento estratégico para as pessoas entendam na prática. Bom, a gente está com essa transmissão ao vivo no Facebook, muita gente participando, mais aí de 160 pessoas já online, mandando recado, oi para vocês, para os nossos painelistas. Mas, Bruno, acho que já tem perguntas, né, aí para a gente online, para os nossos convidados. Tem uma pergunta separada aqui que vai para os 2 painelistas, uma pergunta do Eduardo Estima. Mesmo que devamos estar preparados para a crise, essa nos aponta mudanças substanciais na forma de operar de cada empresa. O online passa a ocupar um espaço previsto, mas se tornou antecipado, um pouco do que o Leandro já falou. Como que a Renner enxerga esse comércio online, esse e-commerce? E, por outro lado, a Melnick, como que ela vê esse sistema de home office como alternativa aos espaços físicos? Então, uma perguntinha para os 2. Fábio, começa. Bom, vamos lá, Fábio. Vamos lá. O Fábio tá Manter a ordem. É que o vamos Leandro tirou o mute ali, eu falei, bom, deixa eu ver se vai. São muito gentis os nossos painelistas. Na verdade, assim, o que a gente falou agora há pouco, né? Ela acelera bastante essa questão digital, né? Não só no comércio digital para a gente, mas na interação digital. A gente está trabalhando a maior parte da equipe em home office e, na verdade, foi uma coisa que eu falei de quanto mais a gente trabalha, mais sorte a gente tem. A gente tinha há 1 mês e meio ou 2 meses atrás iniciado o home office em 100% da empresa. A gente estava testando há 1 ano em algumas áreas. 2 meses antes, a gente estava com home office para 100% da empresa. Lógico que não todos os dias da semana, não como a gente está agora. Mas a gente já tinha preparado o home office e quando isso aconteceu, foi muito rápido, né, disparar isso e a gente conseguiu fazer isso em bastante segurança pela competência do time ali. Agora, e isso é muito importante porque, como o Leandro falou bem, né, a comunicação nessas horas é fundamental. A gente está, por exemplo, comunicando diariamente com todos os principais líderes, diariamente os principais líderes comunicam com todo mundo, semanalmente a gente tem um webinar ao vivo com todos os principais diretores, com todo o quadro de colaboradores. Lógico que nem todos conseguem entrar ao mesmo tempo. A gente teve lives com 6.000 pessoas, né? Sendo que depois o resto assiste gravado. Então, a gente consegue chegar através de uma plataforma comum interna em 23.000 colaboradores, né? Então, a gente está tendo essa comunicação constante, né? Começa num grupo, vai indo para outros e muitas vezes com o grupo inteiro, né, com a gente. Então, isso facilita bastante. Do ponto de vista do comércio em si, né, da venda online, a gente já tinha, né, um projeto muito forte nesse sentido. A gente já vem com nossa loja online há muitos anos. Até, já Fábio, vou te interromper, viu? Eu sei que tu não entrega em Londres, tá? Ainda, né? Não entrega em Londres. Mas eu entrei no site, tem liquidação na loja, o frete é de graça, né? Vocês fizeram várias ações para estimular esse comércio online, né? Na verdade, a gente teve alguns momentos distintos, né? A gente, no primeiro momento, até vou falar um pouco do físico e do online junto. Eu sei que a pergunta foi do online, mas até porque a estratégia é a mesma, né? A gente dividiu a nossa parte operacional em 4 fases, né? Então, no primeiro momento, a primeira fase é segurança, né? Então, eu falo muito, pessoal, eu velejo, né? Fazia competição quando mais jovem, muitos anos atrás, e tipo, numa tempestade a gente primeiro coloca a tripulação em segurança. Você diminui a velocidade, desacelera um pouco, coloca a tripulação e o barco em segurança, porque senão você não vai ter barco nem tripulação, né? Então a nossa primeira fase foi segurança. Então nessa fase a gente fechou temporariamente todas as lojas físicas. Eu acho que o Fred ficou na dúvida ali. A gente fechou todas as lojas físicas antes da maioria dos decretos. Entre o dia 18, 19 e 20, a gente fechou 100%
as nossas lojas físicas temporariamente, né, para diminuir fluxo, aglomerações, colocar a equipe e as pessoas em segurança, desacelerar um pouco, porque na verdade quem precisava circular nesse momento eram as operações essenciais, né, e a nossa naquele momento não era essencial. O que era essencial nesse momento para a gente é o nosso comércio online, né? Então todos os países que passaram por isso antes da gente, a gente via que o comércio online, o delivery, era essencial para que a maior parte das pessoas pudessem ficar isoladas e a parte que precisava prestar serviço pudesse estar em maior segurança também. Só que num primeiro momento, o que a gente fez? Para a gente operar em muita segurança para a nossa equipe, o comércio online, se a gente tivesse um aumento abrupto de volume no primeiro momento, a gente poderia botar o time em risco, né? Então, o que a gente fez? A gente diminuiu, quem conhece mais de online, de e-commerce, né? A gente diminuiu bastante o marketing de performance, a gente praticamente zerou nossos investimentos em marketing de performance, Google e outras ferramentas, para não estimular a venda, né? Tiramos qualquer promoção, diminuímos o estoque disponível, para que as pessoas, se comprassem o que era realmente essencial para elas. Por quê? Porque a gente estava reorganizando toda a nossa operação logística em segurança. A gente botou menos gente para trabalhar, espaçamos a operação, implementamos todas as medidas de segurança para eles, para poder ir para uma fase 2. Né? A fase 2 daí é voltando a caminhar, indo para uma normalidade, e aí subindo gradualmente, né, a nossa venda do online. E no meio da fase 2, daí sim, aí quando a gente conseguiu reorganizar toda a nossa operação em poucos dias e aumentar os volumes em segurança, tanto para a equipe quanto para os clientes, aí sim, aí a gente fez uma live, né, que foi extremamente acessada, a gente colocou promoção, a gente voltou à normalidade e, sinceramente, agora o crescimento está exponencial, né? Então, agora realmente o volume de vendas está muito alto, né? Principalmente nos últimos dias, né, no online, porque agora a gente está seguro para operar dessa forma e a gente consegue atender isso em segurança, né? Até a gente fez várias ações, a gente acelerou iniciativas estratégicas. Então, por exemplo, a gente tinha um projeto do que a gente chama de Ship from Store, né, que é dar uma omnicanalidade, a gente poder enviar da loja para a casa dos clientes. A gente antes enviava só do CD. A gente tinha esse projeto como piloto no meio do ano para fazer um rollout gradual ao longo do ano. A gente pilotou e já colocou em prática e já rolloutou em 5 dias. Né? Então, a gente já está, né, com o CD também mandando e aumentamos a nossa capacidade operacional onde possível, né, e onde liberado, enviando das próprias lojas também, quando necessário, para reduzir lead time e aumentar o volume disponível de estoque. Com isso, mais ações comerciais e voltando ao normal de marketing performance e pensando que apesar das pessoas estarem com um poder de consumo menor, né, e consumindo um pouco menos dos nossos itens, por outro lado, a gente tem em todas as nossas marcas 604 lojas que estão hoje temporariamente fechadas e parte desse volume vai para o online, né? Então, tem muita gente que não comprava com a gente online, que não conhecia o canal e que passou a ser nosso cliente, né? A gente fez algumas ações e realmente nos últimos dias está sendo uma alavancagem bastante importante, assim, né? Agora, o Léo está aí, a caneta está funcionando ali, o celular, ele está já planejando boas respostas, mas olha, assim, é um esforço, né? A gente romper barreiras e daqui a pouco, sei lá, comprar sapato online que não aperta. Agora, o cara comprar um apartamento sem visitar o apartamento, isso é um feito que você tem que me explicar, viu, Léo? Eu acho que tem vou contar dois exemplos daqui para tentar responder a pergunta. Primeiro, o Bruno comentou do home office, né? Foi uma surpresa, assim, a gente vê várias empresas comentando sobre isso, não só pela parte de tecnologia, né? O Zoom hoje está aí, estamos usando, mas e cresceu tanto e já existiam essas plataformas, a gente não usava com tanta frequência, mas principalmente pelo comportamento das pessoas. Trabalhar em casa requer uma nova cultura, um novo comprometimento, um novo engajamento, um novo tipo de postura no momento que a família está em casa. E as pessoas estão trabalhando, rendendo, gostando, reclamando que estão trabalhando demais,
que é difícil trabalhar com o filho pequeno ali chorando do lado, mas a gente vai se adequando e está sendo muito, muito interessante realmente ver uma produtividade, né? Obviamente não do time do ambiente de obra, e a gente está pensando como não perder isso. A gente sempre fala que não vai perder, mas depois passa o tempo e a gente acaba voltando às velhas práticas. E nós estávamos num projeto de uma necessidade de expansão de sede, definimos em São Paulo, em suspender momentaneamente e na volta ficar com a obrigatoriedade de 20% da empresa em home office. Porque na volta é um momento de não perder essa oportunidade. Porque se a gente volta e se acostuma de novo com as nossas velhas práticas, a gente só vai ficar na lembrança que como foi possível e tal, e se acostuma de novo com as velhas práticas. Então, acho que esse momento de volta tem que ser utilizado para não perder as oportunidades. E a gente vai forçar, porque se não der certo, 2 semanas depois a gente vai para o nosso plano, não tem nenhum risco maior e faz o que nós já iríamos fazer. E na parte comercial foi muito interessante, né? Aquela história que o problema cria soluções. Em Porto Alegre, o nosso maior momento de venda de estoque pronto é o Melnick Vendei. É um tradicional evento comercial aqui já da cidade. A gente, espelhado no varejo, tentamos trazer, há anos atrás, uma operação de desconto num dia para vender apartamento. A gente era muito criticado, deu muito certo. Hoje é a maior operação comercial do Brasil. A gente chega a vender 200 milhões de reais num dia. E as pessoas entram em fila, ficam às vezes 5 horas na fila e compram um apartamento. E esse Melnick Vendei tinha feito a mobilização, a convenção, e aí chegou o nosso amigo coronavírus no meio do caminho. E aí a gente sentou aí, o que nós vamos fazer? E nós resolvemos transformar por uma sugestão do diretor comercial. A maioria da empresa queria cancelar, jogar para um outro momento. Como é que vai fazer um evento dessa magnitude? São milhares de pessoas mobilizadas, com uma união de todas as pessoas no mesmo dia para comprar apartamentos. Ou seja, tudo que não se pode fazer. E nós transformamos, com algum ceticismo, no Melnick Even Digital Days. E transformamos, botamos no ar, botamos tecnologia, começamos a fazer as lives, 400, 800, 1000 corretores por dia. Os corretores são autônomos, eles precisam vender para ganhar o dinheiro, e eles começaram a se engajar em uma outra empresa vendendo. A gente criou o Tour Virtual. Nós tínhamos um projeto que estava praticamente pronto, de contrato 100% digital, que a pessoa podia comprar um apartamento sem assinar absolutamente nenhum papel, que era uma inovação. A gente acelerou e concluiu ele em 2 dias. E também o tour virtual, desde drone e outras ferramentas hoje que nos possibilitam. E, para surpresa, vendeu bem na primeira semana. Nós esticamos o período, em vez de ser um dia 10, o tempo da quarentena. E a gente foi, então, engajando os profissionais. O sucesso é impressionante. A gente está vendendo este mês mais do que o dobro dos últimos 2 meses. Nós vamos vender em apartamentos 130 milhões em 40 dias, o que é um número muito grande para uma cidade de Porto Alegre. E às vezes até algumas pessoas me perguntaram, e é daquelas coisas que é até difícil explicar. Porque assim, as pessoas não estão acostumadas a comprar um apartamento nesse formato, uma compra relevante. E deu muito certo, muito certo. A gente jamais faria um evento desses se não tivéssemos a necessidade. Mudamos no meio do processo. Então, além de ter dado muito certo, né, também testou projetos de inovação, como o Fábio colocou, que estavam em curso, foram acelerados. E nos provoca o tempo inteiro como tem práticas que às vezes a gente pode botar no dia a dia sem ser nessas necessidades. Mas foi realmente muito, muito legal, e a gente está tentando, de novo, seguir o varejo. Primeiro foi há 10 anos atrás, tentando fazer essa promoção num dia, e agora o varejo vende online. A gente fala com inveja, né? Todo mundo consegue vender online. Esse tour é com drones? Como é que é esse tour, hein? É com drones, mas esse por empreendimento não é tão digital assim. Não é que o cara pilota o drone dele. A gente faz uma série de filmes. É o próximo passo, né? Provavelmente. A próxima inovação. O pessoal adora de videogame, né? Então vamos brincar. Pilotar drone à distância. Mas a gente faz os vídeos, então a gente faz uma coleta, porque como a gente atende os clientes, a gente sabe as grandes curiosidades, né? As grandes necessidades de informação. Então a gente simplesmente digitalizou todo esse processo. Cada empreendimento tem todo o arquivo de imagens digitais, filmes e tal. Então foi uma experiência prática que
foi muito interessante nesse sentido. Bom, eu vou correr aqui que tem várias perguntas das pessoas que estão acompanhando. Uma é da Caroline Giron, Fábio, que quer saber o seguinte: como é que vocês estão planejando essa retomada das lojas físicas, né? Porque no interior, algumas lojas, algumas cidades você pode já reabrir, por exemplo, no Rio Grande do Sul, né? Como é que vai ser não só a parte operacional, mas essa parte de comportamento, né? Como é que esse consumo vai ser depois que essas pessoas passaram por essa situação, né? Como é que é essa mudança de comportamento em compra no varejo? Fábio, só pegar um gancho aqui que o Galó mencionou uma coisa também que deve ouvir de ti também, que ele falou que um dos maiores riscos, né, e talvez as maiores dificuldades era justamente acertar o timing correto da reabertura, né, para que não houvesse depois um pushback, um fechamento, né, por um aumento de casos, enfim, na praça onde estiver a loja. Então, queria te ligar a tua visão. A gente tem uma preocupação grande de, acho que desde o início, né? Eu vou chegar na tua pergunta, não vou fugir da tua pergunta, mas acho que para falar da retomada eu tenho que falar do início do isolamento também, né? Acho que quando a gente via nas tendências, né, do mundo inteiro, os países que a doença estava mais avançada do que no Brasil, a gente, no nosso negócio, a gente avalia tendências, né? A gente pega tendências de moda, vê com dados, com base estatística, né? E a gente faz um trabalho com dados em cima de tendências. Quando começou a questão da crise, a gente vinha acompanhando desde o início. A gente tem uma equipe de 60 pessoas na China, né? A gente tem um escritório lá, tem contatos, né, e pessoas e benchmarks também na Europa, Estados Unidos. Então, a gente vinha acompanhando boas práticas e não tão boas práticas, né, de todos os países para entender como é que poderia nos afetar. E aí uma das boas práticas que a gente entendeu, né, lógico que ninguém tem certeza de nada, nem os cientistas, os médicos estatísticos têm certeza absoluta, tem uma grande discussão nisso. Mas a gente via que se tinha que se adotar o isolamento em algum momento, quanto antes melhor, né, porque isso realmente segurava e evitava espalhar. E a gente começou a sentir no começo, né, eu acho que o começo está ligado com o início da retomada também, né? Como é que você faz o começo, como é que você começa a retomar? Que o movimento para a gente começou a cair drasticamente, né? Até o dia 15 de março, mais ou menos, estava um movimento normal, um pouco abaixo do normal, mas normal. A gente vinha, por exemplo, com desempenhos muito bons, né, até o dia 15 de março, né, o que nos ajudou a entrar nessa crise, né? Quanto mais a gente trabalha bem, mais sorte a gente tem. A gente ajudou a entrar nessa crise bem preparados, a gente estava com boas vendas, com estoque bastante enxuto, né? Até a preocupação na época era, poxa, como a China teve problema, uma parcela pequena dos nossos produtos vem de lá, ia ter desabastecimento, né? Agora o problema é outro, né? Foi a crise de demanda, né? E não de cadeia. Também de cadeia, porque o pessoal também não está produzindo, mas a gente já teve ruptura para uma demanda alta. Não, agora a demanda é baixa. E como o movimento do dia 15 para frente, ele começou a despencar dia a dia, né? E a gente falou, puxa, se o movimento está despencando, as pessoas não estão querendo mais ir aos shoppings, consumir as coisas, né? E do dia 15 para o 16 caiu, 16 para 17 mais, 17 para 18 mais ainda. Bom, vamos começar a fechar, porque não está fazendo sentido a gente ficar aberto para as pessoas, e quanto antes a gente fechar, a gente contribui para o isolamento passar mais rápido, né? Porque as pessoas ainda vêm, às vezes vêm, não fecha. Bom, se é para fechar, quanto antes fechar, mais curto o tempo, e depois mais rápida a retomada gradual, né? Que é o que começa a acontecer em algumas cidades agora. E acho que talvez, né, como aqui se isolou mais rápido, talvez por isso está podendo se retomar mais rápido também, né? Então, acho que foi assertivo nesse sentido. Então, a gente correu para tentar, com alguns pares ali, convencer de, puxa, já que é para isolar, vamos isolar logo, né? Já tinha alguns decretos começando a sair em alguns estados, o pessoal estava ainda meio inseguro, e ele falou, bom, vamos puxar a fila, né? Não é só a liderança dentro da empresa, mas a liderança de setor também, né? Então, vamos puxar a fila. E como a gente na Renner acredita que a gente lidera pelo exemplo, não pela fala, a gente tem que praticar o que a gente acredita, a gente falou a mesma coisa. Se a gente está acreditando que a gente precisa fazer segurança agora, que é a melhor medida, então vamos fazer, né? Se a gente não está conseguindo na fala trazer, vamos dar o exemplo. A gente fez isso, na sequência vieram todas as grandes empresas, em 1 ou 2 dias todo mundo também acabou fechando.
E, lógico, daí você começa a planejar como retomar depois, porque a gente quer abrir, todo mundo quer abrir, né? Às vezes, acho que na pergunta do Fred, assim, tá, mas se a gente abrisse muito rapidamente, muito cedo, para mim, provavelmente seria um tiro no pé, né? Porque talvez você pioraria um problema numa época que a doença estava crescendo e teria que fechar de novo logo mais, causando ainda mais transtornos, né? Ainda mais despesas, ainda mais perda de receita, ainda mais a insegurança da sua equipe. Então, acho que pioraria também o problema econômico, né? Não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra. Então, a gente adotou essa postura, eu acho que a maioria também, mas lógico, né, como acho que a grande pergunta não é vamos abrir de qualquer jeito, né? E está na pergunta da Fernanda e da Carol, aí acho que fez a pergunta também, como abrir, né? Quando abrir, como abrir, de que forma abrir, né? Que eu acho que essa tem que ser a discussão, e não fecha tudo ou abre tudo. Como é que a gente coordena um plano, né? Que eu acho que muitos governos e muitos municípios estão fazendo isso muito bem. Quais são os critérios, né? Qual é o método, qual é o processo, o que a gente vai fazer, por que abrir tal cidade, por que não abrir tal cidade. Então, olhar, por exemplo, né, alguns critérios que a gente tem olhado. Primeiro, a decisão das autoridades, né? Acho que essa é a mais importante, né? Eles estão com parte técnica, né? Estão avaliando, né? Tanto com seu corpo técnico de médicos, de infectologistas, né, de estatísticos, né, e também olhando a parte econômica, né? Então, acho que é aí que vale das autoridades. Depois também olhando, né, puxa, como é que está o comércio? Abriu, e acho que isso é não ter a pressa às vezes, né? Abriu o comércio, está tudo bem, porque o shopping center e a gente tem um volume grande de circulação, né? Então, se abre o comércio e, como aconteceu em algumas cidades, as pessoas correm para comprar, como aconteceu e eu vi várias cenas, você acaba não fazendo essa retomada de forma gradual, né? Você começa a colocar em risco, porque a aglomeração é um risco. Lógico que a gente quer e deve e pode retomar, mas tem que ser de forma planejada, né? Então, uma das políticas que a gente está adotando nessa retomada é: as cidades abriram, vamos dar um delay, né? Vamos dar um tempo, né? As cidades abrem uma parte do comércio, os pequenos abrem, os médios, as pessoas vão entrando, depois a gente abre, porque se abre todo mundo junto de uma vez, né, começa a dar um boom, como deu em algumas cidades, e aí coloca a população em risco, né, tanto a população quanto a nossa equipe. Então a gente está dando um delay, né, lógico que a gente vai abrir sim, né, em algum tempo, mas de uma forma bastante diferente, né, com as medidas de segurança implementadas, como eu acho que eu citei agora há pouco aqui, ou acho que foi na nossa conversa antes da live, talvez eu esteja confundido. A gente bateu um papo aqui antes, mas a gente, com álcool gel na porta, com toda a equipe de máscara, com toda a equipe com monitoramento de temperatura, né, com instruções para os clientes, com marcação de distância, né? Então é uma operação diferente do que a gente costumava ter. Então a gente já está com todas essas medidas, aguardando em cada município, né, a autorização de cada município. Alguns já estão abertos, os municípios. A gente, na data de hoje, né, 22 de abril, a gente ainda não abriu nenhuma das nossas lojas físicas, ainda continuamos com 100% delas no Brasil, todos os estados, todos os municípios, no Uruguai e na Argentina, temporariamente fechadas. Lógico, as cidades que já estão abertas há mais dias, em breve, né, com segurança, com todas as medidas, com calma, de forma gradual, a gente vai abrindo sim, né, quando for seguro, né, quando for tranquilo, e a gente vai gradualmente retomando as nossas operações, prestando serviços aos clientes, né, principalmente onde está mais seguro. Aonde a coisa está mais complicada, os próprios governadores estão segurando isso, e a gente também acha que é prudente, né, e aos poucos a gente vai retomando. Estamos tentando manter as nossas receitas o máximo possível no online de forma segura, e a cada loja que vai abrindo vai agregando ainda mais. O que a gente está fazendo também é, poxa, como é que a gente toca uma empresa de forma segura, com a receita menor? A gente tem que derrubar as nossas despesas, né, revisar nossos investimentos, reforçar a saúde financeira da empresa, né, e quanto a isso a gente está extremamente preparado também, né? Acho que na tua pergunta também, né, Fernanda, e da Carol ali, se eu não me engano, muda as formas de consumo? Eu imagino que sim, né? Imagino que sim. Acho que fortalece ainda mais a questão da omnicanalidade,
né? Acho que você ter só o varejo físico, né? Para qualquer varejista, você ter só o varejo físico não para de pé. Agora, você ter só online também não, né? Porque eu acho que as pessoas precisam ter conveniência de pesquisar, de comprar, de receber, de retirar. Você tem que ter os dois, né? Eu acho que na fala do Leandro ali, puxa, eu achei o máximo o tour virtual, né? Eu acho que não vai conseguir ter só o tour virtual, não vai conseguir desativar o tour virtual depois que voltar a poder vender fisicamente, né? Vai ter que ter os dois. Vai ser muito melhor. Vamos ter um provador virtual agora. Sim, a gente já tem, né? Então, tem as medidas e tal. As coisas vão ter que se unir. Na verdade, as empresas que passarem por isso, né, e que entenderem essa aceleração digital, essa inovação, essa sustentabilidade, elas vão sair muito melhores, né? Agora, poder de consumo baixa no primeiro momento, né? Acho que a gente tem uma crise econômica, sim. Infelizmente, tem uma tendência de aumento de desemprego, por mais que o governo esteja tomando algumas medidas e muitas empresas também, tende a ter um poder de consumo menor, as pessoas têm uma restrição de consumo. Por outro lado, acho que isso tem que ser mais drástico em alguns setores. No nosso setor, acho que o pior cenário é agora. Depois, né, a gente viu em todas as crises passadas, todas as guerras passadas, é um setor que retoma, nesse momento tem uma queda maior, mas retoma porque as pessoas precisam, né, até por segurança física, psicológica, por expressão, por alegria, né? Quando passa isso, as pessoas querem mais viver. Até nesse momento a gente já está sentindo esse consumo aumentando no online, porque as pessoas, por mais que estejam em casa, querem botar uma roupa alegre, querem se divertir, querem fazer sua live virtual, né? Querem ficar mais felizes também, né? Então, mas eu acho que a diferença é que as pessoas vão consumir mais online do que elas já consumiram. Isso vai acelerar muito mais o digital. Quem está só no físico é uma preocupação, né? Quem está só no online também. Acho que o grande ponto é, tanto para varejo de moda, quanto para construção civil, quanto para outros setores, você vai ter que estar presente em qualquer lugar que o cliente esteja. Ele vive omni. Então, a gente existe como empresa para atender as necessidades dos clientes. A gente tem que ser omni. Mas o Leandro está ali, está ansioso para falar. Tem várias perguntas para ti, Leandro, porque o tour virtual fez um sucesso aqui. Todo mundo quer saber desse tour. Tem gente que vai te ligar pedindo para pilotar os drones. Mas olha aqui, o Luiz Baranhou, acho que diz o seguinte, quer saber como é que está, né, nessa pandemia, como é que está o ritmo de lançamentos. Está caindo mais, porque vocês estão reconhecidos, né? E quais são as perspectivas também, né? A Michelle Skeff também queria saber como é que está sendo a comunicação com os conselhos, né? Porque nós, por exemplo, da comunicação, estamos acostumados a ter que mudar a notícia, manchetes rapidamente. Uma empresa do porte, por exemplo, da Even, tem que estar se adaptando a mudanças muito rapidamente, né? Por exemplo, nós falamos hoje à tarde, né, Leandro? E a construção civil estava interrompida e não poderia trabalhar ainda em Porto Alegre. No final da tarde, o prefeito já anunciou que volta ao normal a partir de amanhã, né? Isso, ainda bem. Bom, deixa eu responder assim, essas perguntas que têm diretamente relacionado com a retomada. Começando, se nós dividimos a empresa, são 3 grupos, né, de colaboradores. A área comercial, a área de back-office, que está em home office, e as obras que estão voltando, então, agora a operação em Porto Alegre, porque é reconhecido internacionalmente nesses protocolos como um ambiente de muito fácil controle de transmissão, não atende ao público, não tem tanta densidade de pessoas por metro quadrado, e ele ajuda muito na transferência de renda, porque o operador, né, o funcionário de obra, ele normalmente está atuando na classe social mais baixa. Então, ele foi liberado os canteiros de obra. E a parte comercial, hoje, nós estamos conseguindo trabalhar via online ou via remoto, ou digital, como eu comentei. Os novos lançamentos, tem a ver com a parte comercial, nós vamos voltar a lançar quando tiver mercado. Não tem outro formato. Assim, o nosso negócio ele é construído por uma carteira de lançamentos e as obras em construção ou prontas. Muitas empresas têm esse apetite por lançar porque primeiro assim, é motivador, né? É um projeto novo,
se trabalha bastante nisso e às vezes tem até pressão de guidance, de metas das companhias abertas para lançar. A gente não tem essa política, tem a ver com o planejamento estratégico que eu falei antes, de crescer por competência, com responsabilidade. Quando voltar ao mercado, a gente vai ver o apetite de novo do comprador no nosso estoque, no nosso pronto, e nós temos vários ótimos lançamentos e vamos sentir a condição mercadológica. Eu tenho uma preocupação nessa retomada com a inadimplência, que é uma coisa muito séria para o nosso setor, porque a gente vende um imóvel para a pessoa pagar em 20 anos, né? Em 30 anos é a maior compra da vida da pessoa, mas mesmo assim, às vezes não é a prioridade de curto prazo. A prioridade de curto prazo é a alimentação, é a saúde, a educação do filho. Então, a inadimplência no mercado imobiliário, em momentos de crise, ele é uma questão séria, porque a pessoa fica sem renda e ela precisa cortar alguma coisa. E hoje a inadimplência não aumentou de forma significativa, mas é muito recente. E acho que se voltar e não ter um incremento de desemprego relevante na sociedade, não vai ser um problema. Então, a inadimplência está muito vinculada, que é uma preocupação minha com a retomada. E dentro disso, até a gente comentou também, conversei, né, Fernanda, de tarde aí contigo, minha maior preocupação, e está dentro de todas essas questões da retomada no Brasil, é a questão política. Eu acho que a gente vai se concluir esse ciclo, né, de enfrentamento ao coronavírus. Espero muito, embora tenha minhas dúvidas se nós não vamos ter uma nova paralisação, porque a gente sabe que a contaminação não ocorreu na sociedade, ninguém sabe exatamente o porquê, se foi o clima, se foi a vacina histórica que todos nós, muitos de nós temos, se foi essa paralisação mais antecipada que outros países. O fato é que não teve uma grande contaminação, então a gente não sabe como é que vai ser esse futuro, mas não é o meu maior receio, porque 3 meses, 2 meses, quando a gente está vivendo eles são muito intensos. A gente acha que cada dia é um dia como nunca foi, mas depois essas coisas se organizam. O meu receio é quando o Brasil voltar à normalidade pelo coronavírus, que as nossas estruturas políticas, a nossa maturidade, que eu comentei antes, democrática, mantenha o país em ordem, porque nós precisaremos de um país em ordem, nós precisaremos de liderança para poder pilotar uma retomada. Então, eu tenho esse receio, e tudo isso é muito interligado, né? A estrutura política das lideranças do país, que tem a ver com a credibilidade do país, que tem a ver com o emprego, que tem a ver com a inadimplência, que tem a ver com novos lançamentos. Então, assim, eu acho que a questão coronavírus vai passar. Cada país tem a sua característica. O Brasil tem uma estrutura política muito testada, e esse é um receio que eu tenho. E sobre, para concluir a questão um pouco mais pública dessa gestão, eu acho que os protocolos que estão tanto em discussão hoje, que é como nós vamos voltar de forma a proteger para que o ritmo da contaminação não seja tão intenso. Então, todos os setores, né, certamente no varejo deve ser bem complicado, porque atende muito cliente, os protocolos que permitem à sociedade se mexer sem se contaminar em larga escala, enquanto a nossa capacidade de sistema de saúde vai dando conta aí dos casos graves, que seria o cenário ideal. Ele vai necessitar muito do comprometimento e da cultura da população, em cumprir esses protocolos. Então, eu acho que esse também é um outro ponto que vai ditar se essa nossa retomada lenta e gradual vai ser lenta e gradual, ou se ela vai conseguir, ou se ela vai ser necessária, infelizmente, mais uma parada. Eu acho que vai ser o cumprimento das pessoas a esses protocolos que as empresas estão desenvolvendo de contingência à contaminação. Então, respondi de forma um pouco confusa, aí misturei alguns conceitos. Não, deu para entender. Não, até o pessoal está elogiando aqui. Eu só quero deixar bem claro para quem está nos assistindo, nós estamos falando de iniciativas, de inovação, de bons exemplos da Even, da Renner, mas de maneira nenhuma nós estamos alienados com situações dificílimas de pequenos, médios empresários, de pessoas que estão lutando para se manter nos seus empregos ou que já perderam seus empregos, né? Isso não é de maneira nenhuma um papo que nós não estamos pensando, né? A gente está mostrando algumas iniciativas, boas inovações para, de alguma maneira, estimular e inspirar quem também está nos acompanhando, né? E olha só que interessante, a Paula Pfeiffer,
foi uma pergunta, nos disponibiliza aqui uma pergunta no Facebook dizendo o seguinte, ó, vejo aqui as empresas e o governo preocupados, né, disponibilizando informações e canais para a saúde mental das pessoas. Como é que os RHs de vocês têm feito movimentos parecidos no Brasil? Há ansiedades? Como é que eles estão lidando com essas pessoas? E, claro, um assunto que ninguém quer falar, né? Ninguém quer lidar com ele, mas infelizmente faz parte de cortes em empresas, demissões, né? Como é que vocês veem essas projeções daqui para frente? Acho que esse é um assunto bastante importante, né? Até porque a saúde física ela depende da saúde mental e psicológica também, né? Acho que a gente tem uma das questões mais importantes também, não é só isolamento, mas manter a imunidade alta, né? E isso passa, né, pela segurança psicológica e emocional das pessoas. Então tem tudo a ver também com a manutenção dos empregos. Do nosso lado, a gente desde o momento que a gente anunciou, né, o fechamento temporário das lojas físicas, a gente também bloqueou qualquer demissão, né? Então a gente bloqueou as demissões sem justa causa. Desde então a gente não teve nenhuma demissão e não teremos demissão nesse período mais crítico. A gente fez outras medidas para preservar a caixa da empresa, para reduzir despesas, né? Implementamos algumas medidas duras, né? Não é, até a gente estava falando aqui, nem tudo são flores, né? Vai exigir e está exigindo sacrifício de todos, né? Então a gente teve a implementação da medida provisória 927, da medida provisória 936, né? E a equipe, os sindicatos, todo mundo entenderam, porque são medidas para preservação dos empregos e da renda, né? Até o próprio programa do governo criado para isso é o Programa de Preservação do Emprego e da Renda. Então são medidas que ninguém gostaria de tomar, mas elas são muito boas para preservar emprego e renda, e a gente comunicou o tempo inteiro com as equipes para que elas tivessem segurança, soubessem do que estava sendo feito e mitigando ao máximo qualquer impacto negativo para a equipe, né? E a gente tentando ter critérios o mais corretos possíveis para todos. Acho que a equipe comprou todas as questões que a gente fez. E do ponto de vista de saúde também, a gente desde o início, o primeiro comitê que foi criado quando começou a crise foi o comitê de saúde. A gente tem um gerente de saúde, né, tem uma equipe voltada para isso, tem toda a nossa equipe de gente de desenvolvimento também que está capacitada para isso, a gente tem várias psicólogas, então a gente está em contato direto com todas as equipes, né? O pessoal liga para a casa dos colaboradores, né, para ver como é que eles estão, entra em contato, a gente se divide. Quem tem algum caso, o pessoal acompanha, né? Não caso nem de saúde, algum caso de, puxa, estou nervoso de estar em casa, não estou ficando bem com isso. Então, a gente tem uma equipe que acompanha, que entra em contato, que fica junto. A gente tem feito vários webinars, vários conteúdos, né? De mindfulness, de yoga, de exercício, de saúde mental, de brincar com seus filhos, de saúde, com médicos, com infectologistas, né? Tudo, né, para ajudar a nossa equipe a ficar bem. E alguns desses webinars a gente disponibiliza também em plataforma aberta. A gente está pegando cursos nossos, webinars nossos, cursos que a gente desenvolve com outras instituições e deixando alguns deles abertos ali no Instagram para o pessoal entrar. A gente está chamando isso de drops. Entram também, acessam, a gente divide isso com o que não é conteúdo interno e confidencial, a gente está dividindo com as comunidades, aí, com o público em geral, para tentar ajudar nesse sentido também, que é uma questão fundamental. Leandro, e aí, como é que está sendo esse apoio na empresa mesmo? Como é que você tem sentido? E esse momento, né? A gente está falando de boas iniciativas aqui, mas é impossível a gente não olhar para o lado, ver cenários. Já se sabe, né? Por exemplo, aqui a coletiva de ontem do ministro da Economia foi dizendo, olha, nós não podemos salvar todas as empresas, né? Nós vamos salvar algumas, Sim. Vamos auxiliar algumas, mas vamos ter vítimas nessa trajetória, né? E é, infelizmente, uma realidade que a gente está vendo com colegas, com vizinhos, com pessoas perdendo emprego também, né? Bom, começando por essa parte, o nosso segmento, o meu setor, ele tem uma situação pontual até privilegiada, porque o nosso produto é quase o oposto do serviço, né? Ele não caduca em uma semana, em um dia, em uma hora, em uma tarde, é o oposto da aviação.
A gente não vender um apartamento, ele obviamente que tem os seus impactos no planejamento, mas é um produto absolutamente resistente nessa linha do tempo, quando a gente projeta aí 60, 90, 120 dias de turbulência, com intensidades obviamente diferentes. Mas tem um ponto daí que vai derivar disso, que a consequência na nossa cadeia produtiva, que é basicamente terceirizada, é o oposto. O nosso empreiteiro, como a gente chama no setor, né, que é uma pequena empresinha de azulejistas, de gesseiro, de pintores, são múltiplas pequenas empresas que dependem do valor do mês que eles produzem nas nossas obras, e se a obra está parada, não tem a produção. Então, a empresa, por um viés de curto prazo, obviamente, se a crise não for uma crise de um ano de paralisação, ela tem o seu produto preservado, mas a nossa cadeia produtiva ela é muito, muito atingida. Então, a gente fez uma série de medidas de proteção à cadeia produtiva, auxiliando todos os nossos empreiteiros, adiantamos medições que chegassem diretamente na mão de obra, e por isso nós estávamos trabalhando com tanta intensidade na prefeitura, no órgão municipal, para poder viabilizar o canteiro de obra. Então, tem um trabalho muito grande na cadeia produtiva, que é exatamente essas pequenas empresas que são dependentes, né, desse resultado mensal. E indo para o RH, as práticas da empresa, inclusive anotei, Fábio, uma série de dicas aí que tu deu. Amanhã eu vou passar para o pessoal do RH, provavelmente hoje, né, para o WhatsApp. O pessoal trabalha toda hora. A gente está com um trabalho, com uma ideia de não ter demissões. Então, nós fizemos nenhuma demissão na empresa nos nossos quadros. Isso já ajuda na saúde mental, né? Não é um compromisso inabalável, porque a gente não sabe a dimensão da crise, mas é possível no nosso setor, na nossa empresa, porque a mão de obra de produção, como eu disse, ela é terceirizada. E a mão de obra comercial, ela é autônoma. E a gente fez uma série de projetos de comunicação muito intensa, que eu acho que isso está dando bastante tranquilidade para as pessoas, porque eu acho que a saúde mental, além do dia a dia pesado, etc., ela está com essa instabilidade. Como é que vai ser meu amanhã? Vou ter dinheiro? Vou ser demitido? Não vou ser demitido? E a gente fez projetos de RH bem interessantes, e um que eu vou destacar, a gente começou por o nosso conselheiro especializado em gente, em pessoas, a falar do retorno. A gente tem o nosso propósito, que é fazer produtos fantásticos. A gente usa internamente, a gente tem esse slogan, produtos fantásticos. A gente persegue fazer produtos fantásticos. Então a gente começou a brincar já com o retorno. Como vai ser o retorno? Como é que vai ser o retorno fantástico? Já estamos organizando a festa do retorno, o dia da roupa do retorno. Então a gente está brincando com algumas questões, obviamente a gente não sabe, mas que no imaginário das pessoas já se começa a falar em como vai ser esse retorno, quão interessante vai ser retornar. E aí tem uma série de práticas de RHs muito focadas em webinar, em contato remoto, mas eu gostei da dica dos cursos online, seja de pilates, educação física. Já aconteceu uma interação aí nessa live. Eu vou fazer uma proposta para vocês. Sempre aprendendo. Eu vou fazer umas perguntinhas aí. Aberto, Leandro, podemos trocar umas figuras. Eu gostei de algumas coisas aí, a gente faz alguns benchmarks aí. Legal. Eu vou fazer umas perguntinhas rápidas e eu vou pedir só para vocês, porque tem muita gente fazendo perguntas aqui, para vocês responderem em curtinho, tá? Olha só, uma das perguntas é a seguinte, ó, Leandro, essa é engraçada, ó. É uma boa hora para investir em imóveis? Tem o imóvel investimento seguro, esse é o slogan, né? Nunca. Imagina quem pergunta, que resposta daria o Leandro? É exatamente nesse momento que o imóvel cresce. Ele é um empreendimento não líquido, né? Não é bolsa de valores, não é ação. É claro que não está todo mundo querendo vender imóvel, por isso o valor não oscila, mas o imóvel é classificado, né, como um empreendimento de alta resiliência. E nesse momento é um bom momento, os preços ainda tão bons, não subiram devido à crise passada que nós estávamos saindo. É um bom momento, sim. Agora, o Andres Ragenberg está perguntando, Fábio, quando é que você acha que haverá volta do comércio nos shopping centers? Aí vai depender, acho que vai depender de cada município, de cada cidade, né, do risco que está em cada um. A gente já vê alguns shopping centers abertos, né? Já tem aqui no interior do Rio Grande do Sul, inclusive, a gente já tem
Santa Maria, o shopping já abriu, Caxias do Sul também já abriu, comércio de rua em várias cidades já abriu. Então, aos poucos, eu acho que vai retomando a abertura do comércio, né? A gente está dando um delayzinho, um atraso um pouquinho de alguns dias nesses locais, mas acho que aos poucos nas praças onde está mais segura, com critério, já começa a abrir. Lógico que isso não vai valer para todos os locais, eu imagino, né? Acho que tem locais onde realmente o risco está muito alto, né? Como o Leandro falou, corremos um risco de ter um rebound, né? Ter uma volta e fechar de novo, corre-se o risco. Acho que quanto mais com procedimentos adequados, né? Com protocolos adequados, com medidas adequadas for feito, a gente mais mitiga o risco de ter que isolar novamente. Então, acho que vai gradualmente retomando isso nas cidades mais isoladas, onde tem menos casos, e as maiores metrópoles, onde tem mais casos e mais risco. Eu não tenho como afirmar uma data. A gente tem os nossos cenários, a gente faz 3 curvas de cenário sempre, uma base, uma intermediária e uma mais drástica, para a gente preparar as nossas ações. Acho que nas grandes metrópoles de maior risco vai demorar algum tempo ainda, né? Mas aí quem vai definir são os técnicos, são as autoridades, a gente vai acompanhando e se adaptando aos movimentos, né? Bom, a gente está chegando no encerramento, né? Porque já estamos há um bom tempo aí. Eu só vou fazer uma pergunta final para vocês, rapidinha também, que é o seguinte: já chegou à conclusão que a volta ao normal é um novo normal, né? Aqui até o governo já fala, assim, o governo inglês, né? Assim, vai se abrir, porque tem se mudado muito, né? A gente está aprendendo todo dia e vem informações novas. Então, já está se digerindo a ideia de que o coronavírus será uma contaminação por ondas, né? Sabe, terá outros picos em outros países, conforme os países estão lidando com isso, e que também não é assim, amanhã a vida volta como era em janeiro ou como era em fevereiro, né? Dependendo do país que você está. É um novo normal. Eu quero rapidamente que vocês me digam assim, como é que vocês veem esse novo normal e a inovação nesse novo normal? Acho que a gente falou um pouco sobre isso, né? Realmente muda, né? Muda o normal. Não adianta a gente querer voltar ao que era. Não existe mais, né? Os hábitos vão ser diferentes, as formas de trabalho mudaram, né? E muita coisa mudou para melhor, né? Tem coisas que vão estar mais difíceis, mas algumas coisas mudaram para melhor. Então, acho que é incorporar tudo que mudou para melhor, né? Incorporar e modificar para que fique perene, né? E poder se adaptar, né? Acho que só os mais adaptáveis sobrevivem, né? A nossa sociedade e as nossas empresas têm que ser extremamente adaptáveis para se adaptar a esse novo normal, essa nova forma de consumo, as novas necessidades que a população vai ter, né? Então, se a gente não se adaptar a isso, a gente não faz sentido, né, como empresa. Então, eu acho que é incorporar o que tem de bom e se adaptar ao que vem de novo, que tem bastante mudança. Não existe o normal que tinha, é um novo normal, como você falou bem, Fernanda. Leandro. Esse processo. Por quê? Porque o novo normal já fazia parte da nossa rotina. Cada ano era um novo normal. A gente vem numa evolução tão intensa que o ano seguinte sempre está muito novo. A década seguinte, então, é completamente nova. Empregos novos, etc, etc. Então, se a gente for pensar rapidamente, o home office já era uma tendência. A preocupação com a hiperglobalização e os aspectos de contaminação, fronteira, já era um tema da atualidade. A Europa inteira, as imigrações, assim, a hiperglobalização e a fronteira. A gente acelerou, talvez, o novo normal que já ia ser o novo. Então, assim, a inovação já estava dentro das empresas. Não está despertando um novo absolutamente diferente. Sim, a gente está acelerando um pouco esse processo. Por isso, talvez, que a gente se adaptou tão rápido, né? A gente falando muito do tal do home office, porque já estava nessa linha de a gente buscar um novo normal a cada semestre, a cada ano. E a gente, dentro da empresa, bate muito no propósito, e bate muito em construir o imóvel do futuro. A gente reflete muito no imóvel do futuro. A gente está muito convicto hoje do imóvel do futuro, que seria uma grande inovação. O imóvel, ele sempre foi a moradia, o lar, desde lá de trás do iglu, da oca, do apartamento, a casa, o teu imóvel era o lugar que tu ia morar, tu ia dormir, tomar um banho e ir trabalhar.
Hoje, a comunidade, a sociedade do futuro, desse novo normal, ela certamente vai exigir do imóvel muito mais do que morar. Se tu passa 10 horas por dia num ambiente, tu não vai precisar, tu vai receber mais do que isso. Assim como o celular antes fazia sua ligação, hoje te entrega muito mais questões. Então, a gente já está trabalhando bastante nesse conceito, aí é uma resposta mais longa, não vou ter tempo de me estender, mas eu acho que essa é a minha visão, assim, que o novo, a crise acelerou o ritmo que nós já estávamos, o ritmo da inovação, do novo normal, da inquietude absoluta, e talvez por isso também enfrentamos ela de forma mais rápida. Bom, eu vou já me despedindo aqui, dizendo que foi um privilégio ter estado com vocês, viu? E ficar um pouquinho mais perto de casa, mas eu passo aí para o Leonardo para fazer umas considerações também para os nossos painelistas. Obrigado, Fernanda. Boa noite a todos aí. Eu queria aproveitar só para a gente encerrar aqui, teve contribuições excelentes aí do Fábio e do Leandro. Anotei algumas coisas assim aqui de que a gente vem até falando, né, pessoal, nos últimos webinars aí, que essa crise está sendo um grande teste para as nossas empresas, né? E ambos aqui, o Fábio e o Leandro, falaram de teste no meio da conversa. A gente entende que é um teste justamente para isso que o Leandro estava comentando agora por último, que é a capacidade de uma empresa ser próspera num ambiente de mudança muito rápida. Essa é uma capacidade que a gente precisa desenvolver nas organizações. Como é que eu tenho flexibilidade, agilidade, criatividade para ler o ambiente rapidamente, saber aproveitar aquilo que eu estou enxergando e me reconfigurar internamente rapidamente para poder responder a isso, trazer uma oferta nova para o mercado, enfim. Essa é uma competência que a gente precisa desenvolver nas empresas e eu achei muito bacana um comentário que o Fábio fez ali, porque aliás, o Leandro também já falou disso, né? Que vocês já vinham, vamos pegar o exemplo do home office, já era algo que vinha sendo feito, né? Vinha sendo desenvolvido. Então, foi uma questão agora de acelerar, né? Pisar no acelerador e fazer uma implementação mais rápida. Assim como o home office, tem várias outras competências que a gente precisa desenvolver e que a gente não consegue desenvolver da noite para o dia. Então, eu queria deixar assim, um recado para as pessoas, né, os empreendedores principalmente que estão nos assistindo, observem, né, o comportamento das suas empresas ao enfrentar essa crise, como é que vocês estão reagindo, né, que velocidade e agilidade estão reagindo, e pensem nas competências que precisam ser desenvolvidas se a gente tivesse que viver. A gente não vai ter uma crise dessa com essa intensidade todo dia, né? Mas o futuro ele é muito mais próximo de uma mudança contínua como que a gente está vivendo agora do que com aquele passado estável, né, que a gente tinha. Então fica o nosso recado aí da gente olhar, né, para essa oportunidade agora, né, não achar que, olha, agora passou a crise e vai voltar tudo ao que era antes. Não é. A gente vai entrar num mundo, num ciclo de mudanças muito rápidas e vai exigir muita capacidade das nossas empresas de enfrentar isso. Acho que era isso. Era só uma palavrinha final assim para reforçar esse tema. Fred, conduz aí para nós o fechamento. Muito bacana. Cada vez que a gente escuta esse teu depoimento, eu fico um pouco nervoso aqui, que essa velocidade da mudança aí realmente é incrível como está acelerando aí nos negócios. Eu acho que uma preocupação que eu tenho há muitos anos já é justamente essa questão de que não adianta a gente esperar vir o momento para ir querer, né, fazer a transformação, porque não vai dar tempo. Né? Tem coisas que a gente precisa fazer, desenvolver uma competência dessa dentro de uma organização, principalmente uma organização grande, é uma coisa que leva tempo, né, para a gente fazer. Mexe com pessoas, mexe com lideranças, mexe com processos, mexe com estratégia, com cultura organizacional. Então, não dá para deixar para a última hora. Né? Vamos abrir o olho e não ser pego de surpresa lá na frente. Legal. Bom, pessoal, eu queria agradecer que já são quase 8h30. A gente teve muitos acessos e durante toda a live o pessoal permaneceu ali conectado, então sinal que a conversa estava boa. Então eu queria mais uma vez agradecer aí ao Fábio,
ao Leandro e a Fernanda também, foi brilhante na condução. Acho que a gente teve muitos insights legais, eu também anotei alguns aqui dos dois. Cada webinar desse a gente vai aprendendo um pouquinho. Dizer também que a gente continua aí com a nossa trilha de conteúdos. Amanhã a gente vai estar trabalhando o tema de hub de inovação, que é legal, que já é uma visão mais de futuro, né, de como é que as empresas podem usar essas estruturas para pensar no seu futuro, né, pensar em inovação e como aplicar inovações dentro das empresas. Também dar o recado que esse webinar fica gravado na nossa plataforma do YouTube e também no próprio Facebook. Então, a gente tem tido aí mais de 10 mil acessos aos webinars depois que a gente deixa eles disponíveis. É isso, pessoal. Eu queria agradecer também a toda a audiência que fez muitas perguntas legais. Graças a vocês aí que a gente conseguiu trocar essas ideias com os painelistas. Não conseguimos falar de todas as perguntas, mas queria dizer muito obrigado a todo mundo, uma boa noite, fiquem saudáveis, lavem as mãos e muito obrigado pela audiência. Um abraço, até mais. Obrigado, pessoal.